Se você fizer isso, o juiz vai acreditar no depoimento do informante. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à lição prática número 42 das 365 lições que eu vou te passar ao longo desse ano. E hoje, a nossa lição prática gira em torno do tema maior, a prática da sala de audiência. Se você não teve a oportunidade de fazer um estágio e agora tem que advogar, sente dificuldade, sente insegurança na hora de fazer audiência, eu te digo, quando você tem a técnica, o medo vai embora. E a minha missão aqui é ir aos poucos te passando um pouco de técnica, um pouco de experiência, para que você se sinta cada vez mais capacitado, capacitada para entrar em uma sala de audiência, defender os direitos do seu cliente, sem cometer nenhuma gafe, sem que cause nenhum problema aí para sua imagem profissional. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que está relacionado ao depoimento de testemunha, mas mais especificamente ao depoimento do informante. Vamos começar então pontuando quem é o informante em um processo. Quando que é possível ouvir um informante? Olha, qual que é o objetivo de uma audiência? A audiência é o momento em que o juiz ouve, a audiência vem de audire, de ouvir. É o momento, então, em que o juiz ouve as pessoas que sabem algo sobre os fatos que são controvertidos no processo. O objetivo da audiência é que as testemunhas recriem, a cena do acontecimento que está ali envolvida no processo. Então, o juiz ouve pessoas. E o Código de Processo Civil, e o Código de Processo Penal também, ele elege duas qualidades de pessoas que vão depor em juízo. A primeira são as testemunhas, aquelas que se comprometem a dizer a verdade, aquelas que não podem mentir sob pena de praticar um crime. Mas também o código fala da possibilidade do juiz ouvir uma outra categoria de pessoas, que são os informantes. Os informantes, eles não prestam depoimento sob o compromisso de dizer a verdade. Eles podem mentir, eles podem falar o que for. Por quê? Porque a lei parte do pressuposto que algumas pessoas não têm isenção de ânimo para prestar depoimento sob o compromisso de dizer a verdade. Elas não são isentas. Vamos falar, por exemplo, dos parentes da parte. Pai, mãe, filho. Você acha que a mãe vai chegar na frente do juiz e vai prestar um depoimento isento? Se ela tiver que falar algo que prejudique o filho, ela vai falar? Absolutamente não. Então a lei já se antecipa e fala, olha, essa categoria de pessoa aqui não pode ser ouvida como testemunha. Porém, fala que pode o juiz, E aí fica no subjetivismo, porque o verbo da lei é pode o juiz ouvir essas pessoas, os suspeitos, os impedidos, os incapazes, como informante do juízo. E aí, as questões começam a ficar complicadas quando, no seu caso concreto, não há testemunhas, só há informantes. Às vezes, quem presenciou o acidente, por exemplo, foi só a esposa da parte, foi só o filho da parte que estava ali junto no carro. Ela não tem testemunhas, pessoas isentas, que não tem parentesco com ela, que não tem amizade. E aí você arrola apenas os informantes, afinal de contas você não tem testemunha. Como então você faz para que o juiz possa confiar naquilo que o informante está dizendo? Como que o juiz, na prática, entre dois informantes, um do lado do autor, um do lado do réu, como que ele faz para julgar? Vamos pegar um caso concreto aqui então, vamos pegar um caso específico. O caso é um acidente de trânsito. O autor pede uma indenização porque ele fala que o réu passou com o carro no sinal vermelho, bateu no carro dele e gerou uma série de danos. O réu, em contestação, vem e fala o contrário. Não. Quando eu passei, o sinal estava verde para mim e vermelho para o autor. Quem deu causa a esses danos foi o autor. Então existe um fato controvertido, que é a cor do acidente quando o réu passou. Isso é um fato que pode ter sido presenciado por pessoas. E aí o autor traz para prestar depoimento a sua esposa. E aí o réu traz para prestar depoimento a esposa do réu. Duas informantes, uma de cada lado. E cada uma fala em sentido contrário. Como que o juiz faz para, de alguma forma, levar em consideração o depoimento de uma informante e não levar de outra informante? E aí o que eu vou te ensinar agora vale para a sua vida como advogado, como advogada. Você sempre vai tomar a atitude que eu vou te ensinar agora. Todas as vezes que você for arrolar para ser ouvido em juízo um informante, uma pessoa que não pode prestar o compromisso de dizer a verdade, você vai sentar com essa pessoa e vai dizer:
Olha, lá perante o juízo, você vai se limitar a responder as perguntas que o juiz fizer. Não é o seu objetivo lá defender o seu marido, que é parte no processo, também não é seu objetivo acusar a parte contrária, o réu que a gente está processando. Quanto mais o juiz perceber que você está com isenção de ânimo, que você não tomou partido para o lado A e nem para o lado B, mais ele vai acreditar no seu depoimento. E aí, é assim que o juiz faz quando tem dois depoimentos de informantes. Ele tenta ver aquele informante que se limitou a narrar o fato, sem se contaminar, sem realmente querer tomar posição, o lugar de advogado da parte. É claro, meus queridos, que isso não é uma fórmula mágica, tá? Mas na prática, quando o juiz precisa julgar, e o juiz não pode deixar de julgar um processo, é nessas entrelinhas que ele costuma ver. Então você sempre dá essa orientação. Limita-se a dizer o que o juiz perguntar. Não precisa sair se adiantando, contando todas as coisas, dizendo o que você acha, o que você não acha. Inúmeras vezes eu peguei informante que faltou só partir para cima do réu e falar que é um absurdo o réu ter passado no sinal vermelho, que é um imprudente e que isso e aquilo. Estava claro que aquela pessoa não tinha condições de prestar um depoimento isento. Ela estava ali cheio de raiva, cheio de rancor. Então você deve preparar o informante, tá? Fazendo essa preparação, você facilita para que o juiz possa confiar que aquilo que a pessoa disse realmente é verdade. E agora uma dica extra, uma dica plus, tá? Você sempre vai buscar mostrar para o juiz nas alegações finais que aquilo que o informante disse bate com outros elementos do processo. Você vai buscar dentro dos outros elementos, seja depoimento de outras testemunhas, seja provas documentais, apontar para o juiz: olha, excelência, embora a Maria prestou o depoimento sem o compromisso de dizer a verdade, o que ela disse bate com o que disse a testemunha Antônio. Então é possível que acredite na palavra dela. O que ela disse bate com o croqui, o boletim de ocorrência policial que está no processo. Então você fortalece o depoimento do informante, mostrando que ele está escorado em outros elementos do processo. E assim você vai fazer com que o juiz acredite no depoimento do seu informante. É isso aí. Espero que essa dica te ajude. Espero que você aplique essa lição na prática. Fica com Deus e até a próxima.